Jó capítulo 24. Por que o Todo-Poderoso não designa tempos? E por que os que o conhecem não veem os seus dias? Aos que removem os limites e roubam os rebanhos, e os apacentam. Levam o jumento do órfão, tomam em penhor o boi da viúva. Desviam do caminho os necessitados, e os oprimidos da terra juntos se escondem. Eis que, como jumentos monteses no deserto, saem eles ao seu trabalho, procurando no ermo a presa que lhes sirva de sustento para seus filhos. No campo cegam o seu pasto, e vindimam a vinha do ímpio. Passam a noite nus, sem roupa, não tendo coberta contra o frio. Pelas chuvas das montanhas são molhados e, por falta de abrigo, abraçam-se com as rochas. Aos que arrancam do peito o órfão, e tomam o penhor do pobre, fazem que estes andem nus, sem roupa, e, embora famintos, carreguem os molhos. Espremem o azeite dentro dos muros daqueles homens, pisam os seus lagares, e ainda têm sede. Dentro das cidades gemem os moribundos, e a alma dos feridos clama, e contudo Deus não considera o seu clamor. Aos que se revoltam contra a luz, não conhecem os caminhos dela, e não permanecem nas suas veredas. O homicida se levanta de madrugada, mata o pobre e o necessitado, e de noite torna-se ladrão. Também os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo, dizendo, ninguém me verá, e disfarça o rosto. Nas trevas minam as casas, de dia se conservam encerrados, não conhecem a luz. Pois para eles a profunda escuridão é a sua manhã, porque são amigos das trevas espessas. São levados ligeiramente sobre a face das águas, maldita é a sua porção sobre a terra, não tornam pelo caminho das vinhas. A sequidão e o calor desfazem as águas da neve, assim faz o Seol aos que pecaram. A madre se esquecerá dele, os vermes o comerão gostosamente, não será mais lembrado, e a iniquidade se quebrará como árvore. Ele despoja a estéril que não dá à luz, e não faz bem à viúva. Todavia Deus prolonga a vida dos valentes com a sua força, levantam-se quando haviam desesperado da vida. Se ele lhes dá descanso, estribam-se nisso, e os seus olhos estão sobre os caminhos deles. Eles se exaltam, mas logo desaparecem, são abatidos, colhidos como os demais, e cortados como as espigas do trigo. Se não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas palavras? O capítulo 24 do livro de Jó é uma reflexão sobre a aparente injustiça e o sofrimento experimentado pelos ímpios. Aqui está um breve resumo dos pontos principais e sua aplicabilidade em nossas vidas. Nesse capítulo, Jó reflete sobre a aparente injustiça que observa no mundo. Ele descreve os perversos que oprimem os pobres, roubam o jumento do órfão e se aproveitam dos necessitados. Ele questiona por que esses malfeitores parecem escapar da punição enquanto outros sofrem, e lamenta a aparente ausência do julgamento de Deus sobre os ímpios. Jó também enfatiza que, embora os iníquos possam prosperar por um tempo, seu destino final está nas mãos de Deus. Aplicabilidade em nossa vida. Reflexão sobre a injustiça. A reflexão de Jó sobre a aparente injustiça no mundo nos incentiva a refletir sobre as injustiças que vemos ao nosso redor. É um lembrete de que o mundo nem sempre é justo, e os justos frequentemente enfrentam sofrimento e dificuldades. Pergunta sobre a prosperidade dos ímpios. O questionamento de Jó sobre por que os ímpios parecem prosperar pode ressoar em nossas próprias perguntas sobre o aparente sucesso daqueles que se envolvem em comportamentos antiéticos ou imorais. Isso levanta questões de moralidade e justiça divina. Entretanto, devemos estar cientes que Deus é soberano e onisciente. Empatia pelos necessitados. A preocupação de Jó com os pobres, os órfãos e os necessitados destaca a importância de demonstrar compaixão e prestar assistência aos menos afortunados em nossa própria vida. Confiança na justiça suprema de Deus. Embora Jó levante questões sobre a aparente impunidade dos iníquos, seu reconhecimento de que o julgamento final está nas mãos de Deus nos incentiva a confiar na justiça divina, mesmo quando ela parece atrasada ou oculta. O mistério do sofrimento. Esse capítulo faz parte da exploração de Jó sobre o mistério do sofrimento. Ele nos lembra que o sofrimento é um aspecto complexo e,
muitas vezes, inexplicável da existência humana, e nos leva a lidar com questões sobre por que ele ocorre e como reagimos a ele. Em resumo, Jó 24 nos convida a considerar as complexidades da justiça e da injustiça no mundo e nos incentiva a manter a empatia pelos menos afortunados, ao mesmo tempo em que confiamos na justiça suprema de Deus, mesmo quando as razões do sofrimento não são claras.